Olá pessoal, hoje eu vou explicar como eu faço esse macacãozinho. Já tem vídeo dele aqui no canal, porém esse agora eu modifiquei bastante, principalmente aqui a parte das costas aqui, ó, a frente que também teve modificações e nas alcinhas, tá bom? E aí eu vou gravar pra vocês, tá ok? Eu vou usar a linha do Tex Fino, né, de 1,50 e 151, se não me engano, mas vou usar 2 fios nele todinho. E para fazer ele, eu não gastei nenhum novelo, ó. Sobrou esse aqui ainda de um novelo, de 1000 metros, ok? Só que eu, porém, usei 2 fios, ó. Ele é para um bebezinho de 5 meses. Dependendo do bebê, serve até mais, tá bom? Porque esse bebê de 5 meses é um bebê bem gordinho. Então, durante o vídeo, eu vou passando a medida pra vocês, como do tamanho que tá ficando, tá ok? Então, vamos lá começar a fazer esse lindo macacão? Então, vamos lá. Pra fazer esse trabalho, eu vou usar esse vermelho aqui, ó. Que é essa cor aqui, ó. E vou usar, o tex dela é 151, então eu vou usar 2 fios, porque pra fazer o macacão eu gosto de fio mais grossinho. Eu queria usar o fio da Charme, mas aqui na minha cidade não achei a cor que a cliente queria, aí eu vou usar esse aqui, tá bom? Mas aí vocês podem usar outro fio, qualquer, porque a gente vai fazer ele com medida, né? A cliente me mandou a medida, então vamos fazer com medida. Eu fiz aqui, ó, 16 correntinhas. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou dar laçada na agulha e vou voltar aqui, ó, 1, 2 na terceira. E vou fazer meio ponto alto. Vou no próximo, vou fazer meio ponto alto. Vou fazer meio ponto alto em cada pontinho aqui, ó. Ó, dou a laçada na agulha, vou na próxima correntinha, puxo meu fio e passo de uma vez. Esse é o meu meio ponto alto, eu faço assim. Eu acho que todos é assim, né? Ó, laçada na agulha e vou passar os 3 de uma vez. Essa parte aqui vai ser somente isso, né? A parte do cos do macacãozinho. E esse macacão, ele vai ser todo em ponto alto, ponto baixo e meios pontos, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, ficando assim, já volto. Ó, voltei aqui, ó. Fiz todo o meu meio pontos altos. Fiquei com 14 meios pontos altos. E esse macacão, já tem ele aqui no canal. Mas, porém, eu vou fazer ele com algumas modificações. Que a gente vai fazendo e vai sempre aprendendo a fazer coisas diferentes. E vai mudando um pontinho aqui, outro ali, ficando diferente. Virei o meu trabalho, agora eu vou pegar aqui, ó. Como é meio ponto, ficou uma alcinha aqui, outra aqui, outra ali. Ficou 3 alcinhas. Eu vou largar essas duas aqui da frente, vou pegar a de trás e vou fazer meio pontos altos. Não sei se tá dando pra ver, ó, tem uma laçadinha aqui, uma aqui e a outra cá atrás. Eu vou pegar essa de trás aqui, ó. Só que a primeira aqui já tem as duas correntinhas que valem meio ponto. Eu vou no segundo, sempre contando para não ter erro, não pode ter mais e nem menos. Sempre a quantidade do início de pontos. Eu fiz, o meu ficou com 14 meus pontos, eu tenho que repetir os meus 14 meus pontos até o final, tá bom? Ó, fiz aqui, novamente, laçada na agulha, vou pular as duas alcinhas que tá aqui na frente, vou lá na de trás e vou pegar e fazer meu meio ponto, ó. Somente a última laçadinha. Eu falo é a terceira laçadinha, porque esse meio ponto, ele fica 3 laçadinhas em cima, e a gente pega somente a última de trás lá, ó. E vou fazer meio pontos. Pra ficar esse desenho aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou fazer aqui o meu, até lá o final, e já volto com vocês, pegando somente a de trás, ó. E sempre contando para ver se tem os 14 pontos, ou se você tá fazendo com mais pontinho aqui ou menos, sempre contando para ter sempre a mesma quantidade de pontos, tá bom? Eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Cheguei aqui, ó. Ficou aquelas duas correntinhas que fizemos para virar. Vou dar uma laçada na agulha e vou pegar somente uma alcinha dessas duas correntinhas, ó. Somente a alcinha de trás aqui, não sei se tá dando pra ver, ó. A segunda correntinha, somente uma alcinha de trás, ó, pra ficar igual. E fiz meu ponto, meio ponto. Aqui fiquei com 14 meio pontos. Falando pra vocês que também que eu tô usando a agulha 1,50, tá? Sempre eu uso 1,25, mas aqui nesse trabalho eu tô usando a agulha 1,50. Mas vocês podem usar a agulha que vocês têm costume de usar. Cada uma tem um tipo de ponto, então tem um tipo de agulha pra usar. Agora eu fiz minhas duas correntinhas, novamente viro o meu trabalho. E vou pegar a alcinha sempre a de trás, tá bom? Ó, aqui, ó. Tenho 1, 2, 3 alcinhas, ó. Uma fica aqui, a outra aqui no meio e a outra lá de lá. Vou pegar de lá.
E vou voltar fazendo meio pontos altos. Em cada pontinha de base, um meio ponto alto. Vai ficar tipo pontinho sanfonado aqui, ó. Uma vez vai ficar a carreirinha de um lado, outra vez essa carreirinha aqui, ó, vai ficar do outro lado. Eu vou fazer somente isso aqui nessa parte, até atingir o tamanho que eu quero, que é mais ou menos no tamanho de 50 centímetros a 52 centímetros. Mas aí eu vou voltar para mostrar para vocês o tamanho que eu fiz. Eu acho que pela essa explicação que eu dei aqui, já dá para vocês fazer. Vocês vai sempre pregar a de trás, a alcinha de trás. Tanto faz na ida, na volta, sempre a de trás. Uma vez vai ficar de um lado, ó, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, tá vendo? Aqui esse relevinho ficou desse lado. A outra vez ficou desse lado, tá vendo, ó? Vai ficar uma desse lado, outra desse. Então, você vai sempre fazendo assim. Sempre pegando a de lá, ó. Nunca que pega da frente aqui, ó. Sempre a de lá. Você vira o trabalho, vai pegar a de trás também. Nunca a da frente, pra ficar esse desenho aqui. Então, eu vou fazer agora toda minha base aqui, ó, chegando aqui, ó, sempre contando. Deixa eu ver se tem meus 14 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tô no 13 ainda, ó. 13. Sempre aqui no final você tem que contar pra você saber certinho, você vê? Eu achei que eu tinha chegado, mas não tinha. Fiz o último. Aqui tá as duas correntinhas, ó. Eu vou pegar somente a alcinha dali, ó, e fazer. Nunca esquecer dessas duas correntinhas, que senão vai ficar torto o trabalho, ó. Agora, eu tenho 14 meios pontos. Agora, eu faço duas correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Dou a laçada na agulha. Novamente, pegar de trás lá, ó. Não pega essa daqui. É sempre a de lá, ó. Ida e volta sempre a de um lado só. A da de trás. A última correntinha lá, ó. A última alcinha. E vou continuar fazendo meus pontos altos. Meio pontos. Até atingir o tamanho que eu quero. Eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Vai ficando assim, ó. Eu vou fazer e já volto. Fiz aqui, pessoal, ó, 52 centímetros, ó. A parte da pala, ó, ficou certinho os lados, ó. Tá vendo? Porque fui contando os pontinhos. Sempre fiz 14, não deixei diminuir nenhum. Agora aqui, ó, eu vou pegar, vou prender, fechar aqui essa parte aqui, ó. Eu vou pegar aqui minha laçadinha aqui, ó. E vou inserir aqui e do outro lado e fazer pontinhos baixíssimos, ó. Pus aqui no primeiro, ó, ajustar o ponto aqui no primeiro, já vou começar aqui dentro aqui, ó, no primeiro pontinho. E vou lá do outro lado no primeiro pontinho lá, que no caso é as 3 correntinhas que fizemos para virar. Eu vou na terceira correntinha e vou fazer pontos baixíssimos. Em cada pontinho desse aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Pegando de um lado e sempre a correntinha lá de dentro, lá, ó. A terceira. Eu pego a terceira correntinha aqui e a outra lá dentro. Deixa eu pôr mais perto aqui pra vocês verem, ó. E vou na próxima, ó. Ponto baixíssimo. Opa, soltou aqui. Deixa eu arrumar aqui. Ó, vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, ó, uma correntinha aqui, a segunda aqui, a terceira lá. Eu vou na terceira. E vou no próximo pontinho lá do outro lado e vou fazer um ponto baixíssimo. Pega a última correntinha lá, a terceira correntinha, vou no próximo e vou fazendo assim, ó. Eu vou costurando aqui, ó. Pontinho por pontinho, até chegar lá no final. Eu vou fazer toda essa costurinha aqui, com ponto baixíssimo, e já volto com vocês. Costurei todo, ó, pra você ver. Ficou assim, o lado que a gente fizemos a carreira de ponto baixíssimo. E do outro lado ficou assim, ó. Eu vou usar esse lado aqui para ser o lado direito da minha peça. Aqui mesmo, ó, eu terminei, fiz uma correntinha aqui para prender o fio, ó. E vou agora caminhar com um ponto baixo, aqui, ó. Isso, aqui, um primeiro ponto baixo. Vou no próximo aqui, ó, um ponto baixo. Em cima aqui, onde foi feito a emenda, um ponto baixo. No próximo espacinho, um ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo em cima da emenda e um ponto baixo dentro do pontinho, tá bom? Nesse pontinho que a gente fizemos duas correntinhas para virar o trabalho. Por toda a volta, ó. Um ponto baixo no meio e um ponto baixo em cima da emenda. Um ponto baixo no meio aqui, outro ponto baixo em cima da emenda. Ó, ficando assim. Agora, quem quiser colocar 2 pontos baixos nos espacinhos também, pode colocar e pula a emenda, tá bom? Coloca 2 pontos baixos no espacinho
e deixa a emenda e pula a emenda, que vai dar a mesma coisa. Ó, vai ficar assim nossa carreira. Eu vou fazer toda a minha carreira e já volto com vocês. Terminei aqui minha carreira. Agora aqui, ó, vou finalizar aqui onde nós começamos, na correntinha que fizemos aqui, no ponto baixo aqui, ó. Pronto, finalizei. Agora eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas e em cada ponto baixo que fizemos, eu vou fazer um ponto alto. Até chegar lá na metade, lá, na que tiver no meio certinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Somente ponto alto em cada ponto de base. Aí eu vou dobrar assim, ó, deixar aqui, ó, essa parte aqui vai ser a parte das costas, né? Então, na que tiver no meio aqui, ó, desse lado aqui, ó, chegando aqui, eu volto pra fazer um aumento com vocês, que vão fazer um aumento aqui e um aumento desse lado de cá. Aí dobra assim o meio certinho pra vocês saberem na hora que estiver chegando aqui. Eu já volto com vocês. Ó, eu dobrei meu trabalho no meio pra saber onde é a metade, ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Aí, dobrei a metade, então, estou na metade já. Aí, eu vou fazer um aumento aqui, depois na hora que chegar aqui, desse lado e desse lado aqui, ó, tá bom? O meu aumento aqui vai ser... Aqui, ó, já fiz meu ponto alto. E aqui no mesmo ponto de base, eu vou fazer... Aí, vocês veem o tanto que vocês querem. Que se você quer que essa parte de baixo fique com mais detalhezinho, mais abertinho, assim, mais tipo balãozinho. Ó, pus 3... 4, eu posso 5 aumenta aqui, ó, 5 no mesmo pontinho, 5 pontos altos no mesmo ponto, e continuar fazendo, ó. No próximo agora vamos continuar fazendo somente pontos altos em cada ponto de base, só aqui onde que foi o aumento, que é 5 pontos altos no mesmo pontinho de base. Eu vou seguir fazendo pontos altos em cada ponto de base, até na que tiver na outra metade, do outro lado lá, que é onde vamos fazer o outro aumento aqui, ó. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Ó, cheguei na metade do meu trabalho, aqui tá o nosso primeiro aumento, desse ladinho aqui, tá dobradinho, ó, cheguei do lado de cá. Então, aqui vai ser nosso outro aumento, ó, vai ser nas laterais, ó, de um lado e do outro. Eu não contei pontos, eu só dobrei e medi certinho. Então, aqui, nesse pontinho aqui, nós vamos fazer 5 pontos altos. Já tem 1, 2 pontos altos no mesmo espacinho, 3, 4, 5, ficando assim, ó. 5 pontos altos no mesmo espaço. Agora, a gente vai pro próximo pontinho aqui do ladinho e vamos seguir fazendo pontos altos sobre cada pontinho de base. Eu vou fazer o meu, vou chegar ali no final e volto para finalizar essa carreira com vocês. Cheguei aqui, ó, no final. Agora aqui eu vou finalizar com um ponto baixíssimo naquela terceira correntinha que fizemos para iniciar o trabalho. Faço um ponto baixíssimo, eu faço essa correntinha aqui, ó, essa alcinha aqui bem justinha pro ponto ficar fechadinho, tá? Se fazer ela lá, deixar ela larga, o ponto vai ficar aberto, ó. Fiz, fechei. Agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Essas correntinhas eu gosto de fazer elas bem justinhas para começar, tá bom? E vou pro próximo pontinho, vou começar a fazer pontos altos em cada ponto de base. Agora aqui vai ser somente pontos altos em cada ponto de base. Onde fizemos aquele aumento, é ponto sobre ponto, não tem mais aumento. São 5 pontos lá, a gente vai fazer esses pontos sobre ponto. Um ponto alto em cada ponto daquele do aumento. E somente ponto sobre ponto, não tem mais aumento. Eu vou fazer assim, repetir assim, por mais ou menos uns 16 a 18 centímetros. Mas eu volto para falar para vocês se foi essa medida mesmo, ou se vai precisar mais ou menos, tá bom? Eu vou adiantar o meu trabalho aqui e volto para passar para vocês a medida, ok? É somente isso aqui, gente, ponto sobre ponto. Chegou aqui, finaliza na terceira correntinha e continua o trabalho, tá bom? A próxima carreira, ok? Já volto com vocês. Voltei, pessoal, ó. Fiz 17 carreiras, deu, quer ver aqui, ó, 15 centímetros, 15 centímetros. Aí, agora tem o fundo que eu vou fazer aqui, vai dar uns 16 centímetros, que é o que eu preciso. Aí, o que eu fiz? Eu dobrei meu shortinho aqui, a minha parte aqui, ó. Dobrei no meio certinho e marquei com alfinete. Aí, eu marquei com alfinete e contei os pontos. O meu ficou com 87 pontos desse lado e 88 pontos desse lado e 88 pontos desse lado. Aí, eu tirei 14 centímetros, que é a largura da perna do bebê que eu preciso. 14 centímetros de cada lado. Aí, fui e marquei com alfinete. 14 centímetros de cada lado e marquei o alfinete. E contei para ver quantos pontos que tinha aqui na frente e atrás. A frente eu fiquei com 13 pontos. A parte de trás eu fiquei com 14. Então, quer dizer que do lado aqui da perna ficou com 89 pontos. A outra com 81. Aí, para ficar as duas com 88... 88 não.
Desculpa, meninas. É 88 ao meio, né? Aí eu fui tirei essa parte aqui. Então, já não tem 88 mais aqui na perna. Só tem uns 14 centímetros. Eu não contei quantos pontos ficou aqui e nem aqui. Só medi e ficou certinho aqui, ó. Aí, eu tirei aqui na parte de trás 14 pontos e na parte da frente 13. Quando eu contei, de um lado tinha ficado 88 e do outro lado 89. Então, aí eu pus um pontinho a mais aqui na parte de trás do bumbum para ficar certa as duas pernas. Então, eu fiquei aqui atrás 14 pontos e na frente 13 pontos. Então, esse do meio aqui agora eu vou tirar. Mas isso, gente, é do tamanho que eu tô fazendo aqui, dependendo dos pontos que vocês fizeram aqui também, tá? Do tamanho. Então, aí é só você medir. E lembrando que eu tô fazendo esse macacão com medida da criança. A cliente me mandou um macacãozinho da criança e falou pra mim tirar a medida. Eu fui fazendo com a medida da criança, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou pegar mais alfinete pra mim marcar aqui, ó. Como eu marquei os dois lados com alfinete só, tá vendo? Eu vou precisar marcar aqui pra mim, depois não precisar de contar de novo. Eu vou tirar um lado aqui, ó. É onde eu vou começar, deixar o lado de lá. E vou pôr aqui, aonde tava a minha marcação. Que é onde eu vou fazer a parte de trás. Meu alfinete tá ruim, não quer entrar. Pronto, e aqui a parte da frente vai ficar o mesmo. E a mesma coisa eu vou fazer aqui na parte de trás, que só tem um alfinete, prendendo as duas partes. Vou tirar a parte de trás e deixar a parte de frente marcadinha ali. Vou inserir aqui o alfinete, que é onde eu vou fazer meus pontos altos, tá vendo? Aqui, ó, como tá aqui, ó, o meio tá aqui eu finalizei, eu não quero cortar o fio, o que que eu vou fazer? Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até aqui onde tá a marcação aqui, ó. Eu vou desmanchar aqui um pedacinho aqui, ó. Eu terminei aqui. E vou caminhar com ponto baixíssimo. Eu vou pra cá, tá bom? Aqui, apesar que aqui do lado do avesso tá mais perto, mas eu vou pro outro lado, ó. Terminei aqui e vou fazer ponto baixíssimo. Até chegar lá na minha marcação, pra mim começar a fazer meus pontos altos, que é a parte de trás do fundo do macacãozinho aqui. Na parte do bumbum, ó. Fazendo pontos baixos. Chegando aqui onde tá a marcação, ó, vou fazer meu último ponto. Pontos baixos não, gente, pontos baixíssimos. Já vou tirar essa marcação aqui para não me atrapalhar. Aqui é meu último ponto baixíssimo. Aqui agora eu vou subir 3 correntinhas. Vou virar o meu trabalho e vou fazer pontos altos até a marcação daqui, até essa marcação aqui, ó. Ponto sobre ponto, tá bom? Aonde fizemos esses pontos baixíssimos, vamos fazer pontos sobre cada um ponto de base, ó. Somente pontos altos. Eu vou fazer a minha carreira, quando chegar ali na marcação, eu volto com vocês. Fiz aqui, ó, meus 14 pontos altos, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou continuar fazendo ponto sobre ponto. Vai ser 3 carreiras, tá bom? Eu fiz uma, já tô fazendo a segunda e vou fazer a terceira depois. Então, eu vou fazer minhas 3 carreiras, somente ponto sobre ponto e já volto com vocês. Se vocês achar que 3 carreiras é pouco, ou quer colocar mais carreira aqui no fundo, pode colocar também, ok? Eu vou fazer com 3 aqui no fundo e na parte da frente 2. Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Aí, a parte da frente eu não vou gravar também não. Vocês fazem a mesma coisa que fizemos ali atrás. Somente pontos altos. Corta o fio, na hora que terminar lá, e vem fazer pontos altos aqui. Aí, faz 2 carreiras, eu volto pra emendar com vocês. Fiz aqui, pessoal, o lado de trás, ó, e a frente. E eu fiz uma carreira de ponto baixos em cima da de trás também, ó. Fiz 3 carreiras de pontos altos e uma de ponto baixo. E na frente fiz 2 de pontos altos e uma de ponto baixo. Mas se vocês já cortaram, já fizeram arremate antes, não tem problema, tá bom? Pode ser sem mesmo, ó. Aí agora aqui eu vou virar meu trabalho do lado avesso pra mim fazer a costura ali do fundo, ó. Virei meu trabalho, vou pegar aqui, ó. Vou inserir a agulha aqui, ó. Vou pegar a laçadinha aqui, inserir aqui no primeiro ponto aqui, ó. E vou lá no primeiro ponto do lado de lá. Primeiro, lá no meu caso, é o ponto baixo, né? Que eu fiz lá. Se vocês fizeram só com ponto alto, vai no primeiro ponto alto. Pode fazer ponto baixíssimo ou ponto baixo. Eu vou fazer com ponto baixo. Um ponto baixo do lado de cá e o outro do lado de lá. Assim a gente vai pegando. Como o lado da frente tem um ponto a menos, aí, na hora que chegar ali no meio, eu vou fazer 2 pontos no mesmo pontinho da frente, e no de trás eu vou pegar outro ponto, ó. Por exemplo, aqui, ó. Já vou pegar aqui, ó. Tá vendo? Não, vou fazer mais um. Deixa eu ver se eu tô certinho aqui, do lado de cá, já tá certo. Isso. Agora, o próximo aqui, ó.
Eu vou puxar esse fio aqui, que sobrou lá pra trás, pra mim já ir escondendo ele aqui, ó. Fazendo o remate dele aqui, tá bom? Deixa eu puxar, organizar aqui. Opa. Pra cá. Ó, pronto, já deixei lá atrás. Agora aqui, ó, eu vou pegar aqui e vou lá do outro lado, no mesmo ruminho. Vou fazer meu ponto baixo. Como lá tem um ponto a mais, eu vou entrar aqui na frente no mesmo ponto. Porém, lá eu vou no outro ponto, ó. Não é no mesmo lá atrás, porque atrás tem um ponto a mais, pra dar certo na hora que chegar lá no final, ó. E vou seguir fazendo ponto baixo, agora cada um no mesmo rumo do outro, ó. Até chegar aqui no finalzinho aqui, ó. Sempre olhando pra ver se não tá pulando nenhum lá atrás, pra dar certinho. Só fizemos tipo um aumentinho da frente, né, pra dar certinho lá atrás, ó. Vou aqui no próximo. E aqui no próximo aqui, ó. E no próximo do lado de lá. Deixa eu ver aqui, acho que eu peguei errado. Ai, deixa eu ver. Isso aqui e lá do lado de lá. E aqui na última que eu fiz aqui, que foi uma correntinha. E do lado de lá, ó. Vou fazer assim. E ficou assim a nossa costura. Agora eu vou virar o meu trabalho pro lado direito novamente. Vou pegar minha linha ali e passar ela pra cá, pra ficar do lado direito, ó. Pronto, ficou do lado direito o meu trabalho, ó. Ficando assim. Agora aqui, eu vou fazer uma carreira de pontos altos aqui em volta e outra desse lado aqui. Aqui eu já vou começar por aqui mesmo, onde nós estamos aqui, ó. Onde terminamos aqui, eu vou pegar meu fio aqui. Deixa eu me organizar aqui, não sei se tá dando pra ver. E vou aqui dentro, aqui, ó, onde começamos aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou fazer no pontinho deitado aqui, ó. Eu vou fazer 2 pontos altos. Ó. Pulo a emenda, vou no próximo 2 pontos altos. Agora eu pulo a emenda, vou aqui no próximo pontinho deitado, 2 pontos altos. E vou seguir fazendo aqui, ó, ponto sobre ponto aqui. Só que eu vou fazer umas diminuições. Por quê? Porque eu quero fechar um pouquinho essa perna aqui, porque a parte depois que a gente vai fazer é essa parte aqui, e ela é mais fechadinha. Então, eu vou fazer aqui, no caso, 4 diminuições. Vou pôr 2 diminuições na parte de trás e 2 na frente, na parte da frente. Isso é porque o meu caso aqui tá precisando, tá bom? Que era 14 centímetros de perna, mas eu lembrei que tinha que fazer o punho mais fechadinho, era mais apertadinho, tá bom? Então, eu vou fazer essas diminuições. Eu vou fazer 2 na parte de trás e 2 na parte da frente. Se de vocês não precisar, tudo bem. Se precisar de fazer, faz as diminuições ou 4 ou mais, tá bom? Ó, vou fazer aqui minhas diminuições. A primeira, ó, vou fazer a metade do ponto, deixar na agulha. Dou a laçada, vou no próximo, metade do ponto, deixo na agulha. E vou fechar de uma vez. Primeira diminuições. Agora, eu vou seguir fazendo... Eu não tô contando espaço de ponto, tá bom? Eu só vou pôr 2 atrás e 2 na parte da frente do shortinho aqui, ó. Vou continuar fazendo. Na hora que eu ver que tá numa altura boa ali, eu faço mais uma diminuição. Então, a gente vai fazer isso, somente isso aqui, tá? Eu não vou gravar para o vídeo não ficar muito longo, vou fazer isso aqui, fazer a diminuição, minhas 4 diminuições. Deixa eu ver aqui, ó, na hora que eu tiver mais ou menos aqui assim, eu vou fazer outra diminuições. Eu fiz uma aqui, outra aqui. E depois, na parte da frente também, vou dividir mais ou menos assim, não vou contar os pontos, mas vou dividir mais ou menos no mesmo rumo. E depois de terminar, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo aqui em volta, que é onde eu vou costurar depois a perninha do macacão. E vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Eu vou fazer e já volto com vocês. Pessoal, fiz tudo, ó. Aqui, ó. A volta que eu falei pra vocês, fiz a carreira de pontos altos com as diminuições, né? Nessa perna e na outra também, o mesmo tanto de diminuições. E fiz aqui uma carreira de ponto baixo em volta, das 2 perninhas. E aqui, essa parte do shortinho, ó, ficou com 18 centímetros, tá? Aqui do fundo aqui até cá em cima, 18 centímetros, tá bom? Então, aqui eu já adiantei um pouco aqui, ó. Vou mostrar pra vocês.
a parte da perninha aqui, ó. É a mesma que nós fizemos aqui, por isso que eu já fiz, nem gravei. Se vocês tiverem dúvida, volta o vídeo lá e começa a assistir o começo aqui pra fazer. Fiz 15 correntinhas, voltei na terceira correntinha e comecei a fazer meus 14 meios pontos, ó. Fiz 14 meios pontos, ida e volta, pegando somente a laçadinha de trás, igualzinho fizemos aqui. Só voltar o vídeo e olhar lá, tá bom? Aí, eu fiz aqui 25 centímetros de meios pontos aqui, ó, 25 centímetros. E é a medida que eu tenho do bebê, tá bom? Agora, aqui, eu vou emendar, igual eu fiz do outro lado, e vou voltar com vocês aqui, pra gente colocar aqui, ó, tá bom? Vou fazer fechar aqui, e vou fechar e não vou cortar meu fio, porque eu vou usar o mesmo fio aqui, sem cortar, pra mim poder colocar nas perninhas. E já volto com vocês. Terminei aqui, ó. Fechei, já virei minha peça pro lado direito. Agora, eu vou pegar aqui o shortinho aqui e vou virar pro lado avesso. Virar pro lado avesso aqui. Assim, vou pegar qualquer perninha dessas aqui, ó. E o meu trabalho aqui, ó, essa parte da perninha do lado direito. Eu vou poder do lado direito. Eu gosto sempre de pôr emenda aqui, ó, junto com a emenda aqui do fundo. Eu ponho ela do lado direito aqui por dentro aqui, ó. Vocês podem ver que ela ficou menor do que a parte do shortinho aqui, ó. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir fazendo e ajustando essa parte aqui, pra dar umas franzidinhas, pra poder dar certinho, tá bom? Aí, a parte do macacão fica mais franzidinha, ó. Eu ponho assim, ó, tá vendo? O meu macacão do lado avesso e a perninha do lado direito. Ponho por dentro aqui, eu encaixo ela aqui, e aqui eu vou começar a costurar com um ponto baixo. Quem gosta de fazer na mão, pode fazer na mão também, mas eu prefiro fazer aqui, ó. Aí, aqui, eu vou ajustar minha laçadinha aqui. Fica meio sem jeito pra mostrar pra vocês aqui. E vou fazendo, ó. Em cada pontinho desse meio ponto deitado, eu vou fazer um ponto. Eu vou aqui, ó, do lado de lá, naquela carreira de ponto baixíssimo. E vou fazendo ponto baixo. Em cada dois desse deitado, eu ponho 2 pontinhos. Mas, porém, do lado de lá, é um em cada ponto, tá bom? Não é 2 no mesmo lugar do outro lado. Só do lado de cá que é 2, porque lá de cá são meios pontos. Lá de lá eu fiz com ponto baixo, ó. Vou pro próximo aqui, ó. Olho lá do lado de lá pra ver se tá certinho. Vou no primeiro, faço um ponto alto e volto aqui no mesmo aqui, ó. Mas, porém, lá do outro lado da perninha, no próximo. Não é no mesmo. E vou fazendo assim. Deixa eu soltar a linha aqui. Vou virando aqui o trabalho, ó. Arrumando a perninha aqui. Ó, vou no próximo aqui, ó. Pontinho deitado aqui de meio ponto. E lá do outro lado, eu vou olhar novamente e vou ponhar no próximo. No mesmo espacinho aqui, lá do outro lado, no próximo. Pra dar certo. Aí, como eu vou franzir? Agora aqui, ó, nesse aqui, eu vou fazendo 3 nele. E lá de lá é no próximo, não é no mesmo. Pra dar uma franzidinha aqui, pra ir dando o tamanho da perninha. A parte do shortinho ficar da largura da perninha, ó. E vou fazendo assim, conforme eu vejo que vai precisando, ó. Agora, eu vou no próximo aqui, no próximo pontinho do outro lado de lá. No mesmo desse lado aqui, da perninha aqui, ó. Da perninha aqui do que fizemos. E lá no macacãozinho, no próximo. Ser sempre assim. Aí, eu passo pro próximo aqui, ó. No próximo, lá, um ponto baixo. No mesmo aqui e do lado de lá, no próximo, outro ponto baixo. Eu vou fazendo assim até terminar aqui. E vou ajustando pra essa parte aqui, ó. Você viu o tanto que ela ficou maior? Ó, dá pra ver que ficou maior, pra ela ir ajustando e ficando do mesmo tamanho. Eu vou fazer o meu e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal, coloquei as perninhas, ó, ficou assim, do lado avesso, ó, tá vendo? Eu fui ajustando pra ficar meio franzidinho aqui, tá vendo? Dá pra ver que a parte de cima tá mais franzidinha do que a parte das pernas, porque foi pra ficar mais fechada, dar uma fechadinha assim, ficar meio um balãozinho, ó. E aqui eu já fiz minha marcação, onde que eu vou começar a fazer a parte da frente aqui, ó, que vamos subir, ó. Eu tirei mais ou menos assim, ó, acertei ele aqui bem arrumadinho, né? Bem arrumadinho aqui, certinho. E 2 dedos assim, ó, da pala, ó. E fiz a minha marcação. Ó, medi assim, ó. Bom? Mas se vocês quiserem mais estreito, que só vir mais pra dentro, ou começar mais na beirada também, aí vai do gosto de cada um, tá bom? Eu achei que assim está bom. Aí, eu fiz minha marcação aqui e do lado de cá, que é onde eu vou começar e terminar meu trabalho. Aí, eu vou dobrar assim, ó,
pra mim poder ver a alcinha aqui que tem pra mim poder fazer meus pontos altos, ó. Agora, eu vou pegar minha linha aqui, ó. Eu tô aqui com a minha laçada na agulha. Aqui onde tá essa marcação aqui, eu vou tirar aqui. Vou inserir aqui minha agulha aqui pra não perder o ponto. Ó, vou tirar minha marcação aqui. Tirei. Vou prender aqui, ó, na segunda, ó, na primeira, no pezinho da primeira que eu vou fazer esse aqui, tá bom? Aí, aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo, onde estava a marcação. Eu vou mostrar pra vocês já já, depois que eu prender aqui, aonde é que eu faço os pontos, tá bom? Aí, vou subir uma, duas, três correntinhas pra começar meu trabalho. Dou a laçada na agulha, eu vou fazer pontos altos, ó. Em cada ponto tem um espacinho com alcinha no meio, ó. Ó, tá vendo, ó? Não sei se tá dando pra ver, ó. Aí, eu pulo um pontinho aqui, ó, o ponto alto. Eu não vou fazer no pé do ponto alto, eu vou fazer no meio dos pontos altos, ó. E vou fazer pontos altos em cada meiozinho aqui, ó. Cada meio do ponto alto tem um espacinho, que é uma correntinha que a gente pega, que fica bem facinho pra prender. Mas, se você tiver outro jeito de fazer, quiser pegar o ponto todo, envolvendo o ponto aqui, ó, no meio aqui, também pode. Mas, eu prefiro ir no meio do ponto, ó. Que tem uma alcinha e fica bem facinho da gente pegar ela, ó. Não dá pra ver aqui, porque tá... a linha é escura, ó. Você dobrando assim, você vê. Aqui tá o meu ponto alto, eu vou aqui no meio dele aqui, ó. Tem uma alcinha aqui, ó. Essa alcinha que eu faço meu ponto alto, ó. Aqui tá meu ponto alto, eu vou aqui no meio, entre um ponto e o outro, ó. Tem uma alcinha. E aqui que eu vou fazer meus pontos altos, até chegar lá no final. Sempre prestando atenção para ir na mesma direção, na mesma carreira, não pular, não descer e nem subir carreira, senão o trabalho vai ficar torto. E até lá no final. Quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Vai ficando assim, ó. Isso aqui, ó, da minha primeira marcação, a minha última marcação aqui, ó. Agora, eu vou tirar minha marcação e vou subir aqui, ó. Ficou assim, do lado de dentro, né? E aqui é o lado que vai ficar pra fora. Eu vou fazer aqui 3 correntinhas e vou voltar meu trabalho. Nessa volta, eu não vou fazer diminuição nessa carreira aqui, só na próxima, tá bom? Então, eu vou fazer somente ponto sobre ponto aqui, ó. Viro meu trabalho e vou fazendo ponto sobre ponto. Em cada ponto de base, um ponto alto, sem diminuições. Eu vou fazer até o final da carreira lá e volto com vocês pra gente fazer diminuições na próxima carreira, ok? Somente isso, ó, ponto sobre ponto. Ó, fiz minha segunda carreira, já virei meu trabalho pra fazer a próxima carreira, ó, tá ficando assim. Já fiz minhas 3 correntinhas e aqui vou virar o meu trabalho, já tá virado meu trabalho aqui. E aqui agora eu vou fazer diminuições. Fiz 3 correntinhas e vou fazer agora meio ponto alto, deixar na agulha. Dou a laçada, vou no próximo meio ponto alto, deixo na agulha, assim, ó, e vou fechar de uma vez. Fiz uma diminuição de 2 pontos altos aqui, ó, tá vendo? Agora eu vou continuar fazendo pontos altos sobre pontos altos. Somente pontos altos, até chegar lá, fica faltando 3 pontinhos pra terminar, eu volto pra gente fazer a diminuição do lado de lá. Ó, somente isso. Eu vou fazer as minhas e já volto com vocês. Fiz, chegando aqui, ó, faltando 3 pontos com as 3 correntinhas, tá? Contando as 3 correntinhas. Aqui eu vou fazer minhas diminuições, ó. Faço meio ponto e deixo na agulha, vou no próximo aqui, faço meio ponto e deixo na agulha. E fecho de uma vez. E aqui nas 3 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Então, a minha diminuição ficou aqui, ó. Aqui ficou no segundo ponto, né? Uma diminuição, e aqui também, ó. No penúltimo. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinha, virar o meu trabalho. E agora, a gente vai fazer diferente aqui. Vamos fazer 3 diminuições de uma vez. Fiz 3 correntinhas. Vou pro próximo pontinho. Deixa eu me achar meu fio aqui. Pronto. Vou pro próximo pontinho aqui, ó. Onde, em cima daquela diminuição, ó, que nós fizemos. Faço um ponto e deixo na agulha. Metade do ponto, né? No próximo, metade do ponto, deixo na agulha. E no próximo, metade do ponto, deixo na agulha. 3 meios pontos, ó. A diminuição de 3. E vou fechar tudo de uma vez. E vou fazer ponto sobre ponto agora. Até ficar faltando 4 pontos lá no final da carreira. Quando ficar faltando 4 pontos, eu volto pra gente fazer a próxima diminuição lá e continuar fazendo a próxima carreira, tá bom? Ficando assim, ó. Voltei aqui, ó. Faltando 4 pontos aqui, ó. 1, 2, 3,
4, não, ainda tá faltando 5, né? Que tô contando as correntinhas também, ó. 1, 2, 3, 4 com as 3 correntinhas. Aqui eu vou fazer minhas diminuições, nesses 3 aqui, ó. Um ponto e deixo na agulha. Vou fazer meio ponto e vou deixar na agulha. E no próximo aqui, meio ponto e deixar na agulha. Espera aí. Não, gente, eu errei mesmo aqui, ó. É começando aqui, ó. Eu tô contando a diminuição como 2 pontos, é um ponto só. Vou fazer meio ponto, deixar na agulha. Novamente, meio ponto e deixar na agulha. Agora, aqui em cima daquela diminuições, meio ponto e deixar na agulha. 3 meios pontos. E vou finalizar de uma vez. Dou a laçada na agulha e vou fazer um ponto alto aqui nas 3 correntinhas aqui, ó. Um ponto alto. Vou fazer 3 correntinhas, virar o meu trabalho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá ficando, ó. Tá ficando assim. Agora aqui, eu vou voltar fazendo diminuições, do mesmo jeito que fizendo nessa carreira anterior. Aí, não vou gravar para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou precisar aqui, ó, que essa parte aqui, ó, fica com 11 centímetros. O meu está com 20 centímetros. Então, eu vou fazer diminuições até dar 11 centímetros. Na hora que tiver aqui 11 centímetros aqui, eu volto com vocês, tá bom? E a gente vai continuar fazendo diminuições de 3 em 3, tá bom? Fiz minhas 3 correntinhas, vou começar a próxima carreira aqui, ó. Vou aqui, ó, aonde fiz essas diminuições, um ponto, meio ponto, deixo na agulha. No próximo, meio ponto e deixo na agulha. No próximo, meio ponto e deixo na agulha. 3 pontos, meios pontos, e vou fazer minhas diminuições. Vou pro próximo e vou repetir pontos altos até chegar lá, ficar faltando 4 pontos lá. Quando ficar faltando 4 pontos, a gente vai fazer o mesmo que fizemos aqui na carreira anterior, tá bom? Eu vou fazer assim, essas diminuições, até eu tiver com 11 centímetros. Que 11 centímetros de largura aqui, ó. Que é a medida que eu preciso, tá bom? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Ó, fiz até dar mais ou menos 11 centímetros aqui, ó. Ficou 11 centímetros. Eu fiz aqui, ficou 8 diminuições com aquelas 2 diminuições que tinha feito aqui com 2 só. E 7 diminuições com 3, tá bom? E aqui agora a gente vai continuar fazendo somente ponto sobre ponto. Agora, não vamos mais diminuir, tá bom? Ó, vou fazer no próximo pontinho aqui um ponto alto. E vou fazendo ponto sobre ponto até chegar no final. Chegando no final, eu faço 3 correntinhas, viro o meu trabalho e volto fazendo ponto sobre ponto. Eu vou fazer assim até atingir 16 centímetros, começando daqui de baixo. Eu tô com 10 centímetros, eu preciso de 16 centímetros, na medida que eu estou fazendo. Aí, de vocês, depende do tamanho que você está fazendo. Se for maior ou menor, se for maior, põe mais. E se for menor, diminui, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas aqui. Quando tiver 16 centímetros, começando daqui, medindo daqui até em cima, 16 centímetros, eu volto com vocês. Fiz aqui, ó, meus 16 centímetros dessa parte aqui, ó, do peitinho do macacão. Ficou com 11 carreiras aqui sem aumento, ó, ficando assim, tá bom? Ó. Aí, agora aqui, ó, eu vou fazer um acabamento em volta, todo em pontos baixos. Eu vou começar aqui onde eu comecei, fazer aquele primeiro ponto aqui, ó. Eu vou pegar a outra alcinha aqui pra ficar bem firme. Deixa eu tentar inserir aqui, aí pronto. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou subir fazendo 2 pontos baixos em cada pontinho desse deitado que nós temos aqui, ó. Em cada um deles, eu vou já escondendo meu fio, fazendo 2 pontos baixos, ó. Se você achar que precisa de mais... Se você achar que precisa de mais pontinhos aqui dentro, coloque. Mas nos meus pontos, eu sempre coloco somente 2. Ó, já escondi o fio lá atrás e vou subir aqui fazendo esse acabamento de 2 pontos em cada pontinho deitado. Eu vou fazendo em todo o macacãozinho. Toda essa parte da frente aqui, ó, para ficar assim o acabamento. Vou subir fazendo aqui. Quando chegar aqui, vou fazer ponto sobre ponto. Em cada pontinho, eu vou fazer um ponto baixo e vou descer fazendo aqui tudinho, e chegar aqui, vou finalizar e fazer o meu remate. E já volto pra gente fazer a parte das costas do macacão. Voltei, pessoal, ó, fiz todo o acabamento em ponto baixos, ó. Ficou assim, nas laterais, ó. Tá ficando assim nosso macaquinho, ó. Aí, agora aqui, nós vamos fazer a parte de trás. Eu já marquei aqui, ó, mais ou menos a largura que eu quero. Eu tirei 8 centímetros pra cá e 8 centímetros pra cá. Ó, marquei o meio aqui,
deixei 12 centímetros. Aqui que é onde eu vou fazer os pontos altos subindo, 12 centímetros. E ficou 8 pra cá e 8 pra cá. Dobrei o macacãozinho bem certinho, pra não ficar torto, entendeu? Na hora que você vai medir, porque eu não tô contando ponto, tô fazendo medidas, então você dobra ele, a parte da frente aqui, arruma bem certinho, aí você vira e vai fazer a medida, tá bom? Você vê, ficou menor aqui, ó, que da frente um pouquinho, ó, um dedo menor do que o da frente, ó, tá bom? Então, aqui agora eu vou começar a subir em pontos altos. As diminuições, eu só vou começar a fazer na hora que eu tiver aqui, ó, nessa altura aqui, ó, é onde nós fizemos diminuições aqui, que eu vou fazer diminuições na parte de cima. Essa parte de baixo eu quero que fica quadradinha, tá bom? Então, eu vou me organizar aqui e já volto com vocês. Pronto, vamos começar aqui, ó. Dei minha laçada no meu fio aqui, ó, e vou tirar minha marcação aqui, ó, e vou inserir meu ponto aqui, ó. Aí, vocês começam onde vocês fez as medidas de vocês, tá bom? Assim, eu tô fazendo a minha medida. Aí, eu vou começar aqui, ó, em cima da emendinha do ponto aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo, vou fazer 3 correntinhas. Tá vendo que aqui a gente tá começando em cima do cozinho do macacão, não é embaixo igual começamos na frente, ó. E agora, eu vou aqui pra esse espacinho, eu vou fazer um ponto alto. Em cima da emendinha aqui, onde que foi feita a emenda, eu vou fazer um ponto alto também. Aqui no espacinho de 2 correntinhas, um ponto alto. Eu já vou aproveitando para esconder meu fio ali atrás. Ó, um ponto alto. Aqui em cima, onde que foi feita a emenda, aqui, o ponto alto, né? Finalizado o ponto alto. Um ponto alto. Aqui no meio do espacinho aqui, ó, do pontinho, meio ponto deitado, um ponto alto. E aqui, novamente, no meio aqui, onde foi feita, deixa eu puxar o fio que ele veio pra frente, eu não quero que ele fique aqui na frente. Pronto. Eu vou fazer um ponto alto aqui, aonde que foi feito, finalizado, ó. E no meio aqui, um ponto alto. No meio aqui, onde que, no pontinho aqui do meio, onde que foi feito o ponto, um ponto alto. Então, eu vou fazer assim. Se vocês quiserem pôr 2 pontos altos dentro do espacinho aqui e num pouco em cima, também pode, tá bom? Mas eu quero fazer assim pra ele ficar mais certinho aqui. Eu vou fazer assim até chegar ali na minha marcação. Chegando ali na minha marcação, vou fazer 3 correntinhas e vou voltar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aí, como eu disse, até aqui, ó, vai ser mais ou menos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 carreiras mais ou menos, ou 5. Aí, eu volto com vocês pra gente fazer uma pequena diminuições aqui e continuar o nosso trabalho. Fiz aqui, ó, 4 carreiras. Ó, ficando assim, 4 carreiras. Agora, vamos fazer diminuições aqui, ó. Vou fazer, fiz aqui minhas 3 correntinhas, já virei meu trabalho. E vou no próximo pontinho, eu vou fazer meio ponto e vou deixar na agulha. No próximo, meio ponto e deixar na agulha. E vou fechar de uma vez. Vamos fazer diminuições de 2 pontos. E vou seguir fazendo pontos altos, até chegar lá no final, ficar faltando 3 pontinhos para terminar, para mim poder fazer minha diminuição lá também. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui, ó, faltando 3 pontos com as 3 correntinhas. Eu vou fazer um meio ponto e deixar na agulha, eu vou no próximo e vou fazer meio ponto e deixar na agulha, ó. E agora, eu vou finalizar de uma vez. E vou aqui nas 3 correntinhas aqui, ó, na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer 3 correntinhas, virar o meu trabalho aqui. E vou fazer novamente uma diminuição aqui no próximo ponto. Meio ponto e deixo na agulha, no próximo, meio ponto e deixo na agulha. E fecho de uma vez. E agora, eu vou fazendo pontos altos, até chegar lá no final, ficar faltando 3 pontos, eu vou fazer minhas diminuições e já volto com vocês. Cheguei aqui, eu vou fazer minhas diminuições aqui, ó, faltando 3 pontinhos. Faço no 2... E ficou as 3 correntinhas, que eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho agora. E vou fazer agora, eu fiz 2 carreiras com 2 diminuições, agora eu vou fazer 2 carreiras com 3 diminuições, ó. Vou aqui no primeiro da correntinha, né? No segundo aqui, ó, um ponto alto e deixo na agulha, metade, né? Metade de um ponto alto e deixo na agulha, e no próximo, metade de um ponto alto e deixo na agulha. E agora, eu fecho de uma vez. E vou seguir fazendo os pontos altos, até chegar,
ficar faltando 4 pontos para terminar lá. Aí, eu vou fazer a minha diminuição lá, igual fizemos na parte da frente. Eu vou fazer essa carreira e mais uma carreira. E depois, eu vou fazer ponto sobre ponto. Eu não vou gravar para o vídeo não ficar longo, mas é igual fizemos na frente, né? Vou fazer essas diminuições e mais uma. Aí, depois eu vou fazer ponto sobre ponto, até eu alcançar a altura daquele ali. Eu vou colocar direitinho assim, arrumar. Quando tiver nessa altura aqui, ó, eu volto com vocês. Então, vamos fazer mais uma diminuições, terminar essa, fazer mais uma e depois ponto sobre ponto, tá? Até alcançar o tamanho aqui. Aí, já volto com vocês. Esse aqui, ó, eu disse que eu ia fazer 2 carreiras com 3 diminuições, eu fiz 3 carreiras com 3 diminuições, 2 carreiras com 2 diminuições e 3 com 3 diminuições. Aí, depois subi fazendo só ponto sobre ponto, ficou aqui, ó, ponto sobre ponto, ficou 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Eu fiz uma carreira a mais, fica um pouquinho mais alto do que a parte da frente, ó. Pouquinha coisa, né? Porque a parte de trás sempre é mais alta. Então, ficou assim. E aqui, ele ficou aqui veio medindo, ó, 7 centímetros. Aqui de largura aqui, ó. Agora, a gente vai começar a fazer a alcinha do macacão. Eu já fiz minhas 3 correntinhas aqui e vou fazer no próximo ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo aqui, um ponto alto. Vou fazer pontos altos aqui, vou ver até quantos que eu vou precisar aqui. Deixa eu ver, 5, 7, 8 pontos altos. Aí, só que aqui no mesmo aqui, eu vou fazer mais um ponto alto. Vai ficar 9 pontos altos, pra ele ficar meio abertinho pra lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou repetir somente esses pontos sobre ponto aqui. Vou repetir meus 9 pontos altos. Eu vou fazer assim por 5 carreiras e volto com vocês, para ver se já vai estar na hora de fazer a casinha do botão. Mas, para isso, eu já vou colocar aqui na frente o botão aqui, ó. Vou colocar um botãozinho aqui para mim poder medir, tá bom? Eu vou fazer minhas 5 carreiras aqui atrás e já volto. Ó, fiz aqui 5 carreiras, fiz 3 correntinhas e virei meu trabalho. Agora, aqui nós vamos fazer uma diminuição aqui, do lado de dentro para fora, tá bom? Ó, que depois do lado de cá a gente vai fazer do mesmo jeito, uma diminuição desse lado aqui, que vai ficar no meio aqui do macacão. Não há diminuição do lado de cá, ó, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou fazer meu primeiro ponto aqui, metade deixar na agulha. No próximo, metade deixar na agulha. E vou fazer de uma vez, ó. Vamos agora seguir fazendo pontos altos, ó. Então, nós estávamos com 9 pontos, agora vamos ficar com 8 pontos altos. E agora, vai seguir assim, 8 pontos altos, tá bom? É só essa pequena diminuição aqui, em cima aqui, para dar uma aberturinha pro lado assim. Ó. E agora, eu vou virar o trabalho, né? Fazer minhas 3 correntinhas. Vou virar meu trabalho e continuar fazendo ponto sobre ponto. Eu vou fazer por 15 centímetros. 12 a 15 centímetros, eu volto para mostrar para vocês. Que aí, a gente vai começar a fazer a casinha dos botões, tá bom? Agora, aqui, ó, vamos fazer ponto sobre ponto. Eu vou fazer o meu e já volto para mostrar para vocês. Olha, coloquei meus botões aqui, ó. E fiz 15 centímetros aqui. Agora, esse aqui, ó, onde que eu vou fazer a casinha do botão, eu vou fazer em pontos baixos. Eu vou aqui no primeiro pontinho, faço um ponto baixo. No segundo pontinho, um ponto baixo. E no terceiro pontinho, um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular 1, 2, no terceiro, vou fazer um ponto baixo. E vou testar para ver se meu botão vai passar nesse espacinho aqui, ó. Ó. Vou testar aqui agora para ver se ele vai passar aqui. Porque o botão, ele é bem grandinho, ó. Ó. Ele é 1,5 centímetro o meu botão. Aí, se ele não passar aqui, eu vou mudar o jeito de fazer ele, ó. Ó, ele vai entrar, mas bem apertado, ó. Tá vendo? Ele entrou bem apertado, então vai dar trabalho pra mãe pôr. Então, eu vou modificar aqui novamente. Vou desmanchar aqui, ó. Pronto. E vou fazer somente 2 pontos baixos. Ó, fiz o primeiro, o segundo. Vou fazer 1, 2, 3,
4 correntinhas, vou pular 1, 2, 3, 4 pontos de base. E vou repetir 2, não, deixa eu ver aqui, é mais. Vamos ver aqui. Fiz 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Vou no quinto aqui, ó. Vou fazer 5 correntinhas, então. Bem justinhas as correntinhas, senão agora vai ficar muito largo. E vou fazer um ponto baixo aqui, e na correntinha, um ponto baixo. Ficou assim. Com certeza, agora, eu vou fazer 3 correntinhas aqui já para começar a próxima carreira. E agora eu vou testar aqui novamente, ó. Agora ele vai passar com facilidade. Pronto, vai ser assim. Vai ser 2 pontos baixos. 5 correntinhas, pulamos 5 pontos de base e fazemos mais 2 correntinhas. Mas aí vai dar, deixa eu ver aqui, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. A gente só pula 4, tá bom? Não é 5 correntinhas e pulamos 4 pontos de base. E fazemos 2 pontos baixos. Ó, 2 pontos baixos, 5 correntinhas, pulo 4 de base e faço mais 2 pontos baixos aqui. Agora, aqui, vamos voltar fazendo pontos altos, em cima dos pontinhos que fizemos aqui. Ó, no próximo ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto alto. Aqui nas correntinhas, são 5 correntinhas, mas eu não vou fazer as 5 correntinhas, porque são só 8 pontos, né? Eu não posso aumentar meus pontos aqui. Eu só pus 5 correntinhas para ficar mais espaço pro botão. Então, eu vou fazendo aqui, ó. Nessas 5 correntinhas, fazer somente 4 pontos. Eu não vou fazer meus 5 pontos aqui. Ó, já tô fazendo 2. Vou pular uma correntinha aqui, ó. 3. E 4. E uma aqui no ponto baixo. E no próximo ponto baixo, uma correntinha, um ponto alto, ó. Ficando assim. Vamos ver, ó, 3, 6, 8. Ficou assim a casinha do botão. Se o botão de vocês for menor, é só pular menos pontos, fazer menos correntinha e menos pontos. Fiz 3 correntinhas, viro o meu trabalho e vou fazer agora novamente ponto sobre ponto, ó. Em cada pontinho, um ponto alto. Eu vou fazer assim, acho que 4 carreiras para fazer a próxima casinha e já volto com vocês. 3 ou 4 carreiras, eu vou ver aqui que eu vou precisar e volto para mostrar para vocês. Voltei, ó, fiz 4 carreiras de pontos altos, tá bom? Aí, agora aqui, ó, vou novamente repetir meu pontinho baixo aqui no primeiro aqui e no segundo. 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. Vou pular 4 pontos de base, ó. 1, 2, 3, 4. Vou no quinto aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. E no último aqui, que é as 3 correntinhas, na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. Agora, eu subo 3 correntinhas e vou repetir meus pontos altos, igual fizemos aqui. 8 pontos altos. Ali onde é 5 correntinhas, vamos fazer somente 4 pontos altos, tá? Em cima dos pontos baixos, fizemos um em cada ponto baixo. E aqui nas 5 correntinhas, vamos fazer somente 4. Vamos deixar uma correntinha sem fazer. Para continuar com nossos 8 pontos. Eu vou fazer isso aqui e vou novamente fazer mais 4 carreiras. E vou fazer mais uma casinha do botão. E depois mais 3 carreiras e vou finalizar. Tá bom? Eu vou fazer o meu que não vou gravar para o vídeo não ficar muito longo, mas eu volto para mostrar para vocês como que tá ficando. Vai ficando assim as casinhas. Já volto com vocês. Olha, fiz toda a minha carreira. Fiz meus 3 lugares de abotoar, né? E aqui eu fiz 2 carreiras só depois. Eu falei que ia fazer 3, mas fiz somente 2 depois do último aqui, ó. Ficando assim. Deixa eu ver quantos centímetros que ficou aqui. A alcinha, até que no início da alcinha, ficou 22 centímetros, tá? De alcinha aqui, ó. Fiz 22 centímetros e já fiz do outro lado também. Aí, fiz do mesmo jeito que eu fiz lá de cá. Aqui, onde eu, na 6ª carreira aqui, eu fiz minhas diminuições do lado de dentro aqui, ó. Comecei aqui fazendo com 8 pontinhos, né? Contei até onde tinha 8, comecei daqui pra lá. Contei de lá pra cá 8 pontos e comecei no 8º aqui, ó, fiz 2 pontos no começo, igual fizemos do lado de cá, ó, ficando tudo igual. E fiz 5 carreiras, na 6ª carreira eu fiz minhas diminuições desse lado, igual a de cá que eu fiz lá de cá. E subi fazendo
igualmente, ó. E aí, a partir daqui, pra fazer a próxima, essa alça de cá, eu tive que contar os pontos de cá pra fazer a mesma quantidade de ponto, ó. Pra ficar tudo certinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu fio, vou inserir aqui e vou fazer pontos baixos, igual fizemos ali na frente. Toda a volta aqui, ó, chegando aqui em cima, vou fazer em cima dos pontinhos altos aqui, vou descer fazendo aqui, ó. Aqui também, nesses pontinhos, vou fazer ponto sobre ponto e vou subir fazendo pontos todinho aqui, até chegar aqui pra finalizar. Somente pontos baixos, igual fizemos na frente, 2 pontos em cada pontinho desse aqui de deitadinho, tá bom? Se vocês acharem que necessita de mais pontos, pode colocar mais. Eu vou dar laçada na minha agulha, no meu fio aqui, eu dei laçada no meu fio. E vou aqui, onde que eu comecei a fazer, vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha, e vou pro ponto deitadinho aqui, já escondendo o meu fio. Opa, soltou uma peça aqui do fio aqui, uma ponta, e vou fazer, ó, pontos baixos. Vou puxar aqui pra ficar arrumadinha ali, ó, puxar essa ponta aqui, onde eu já vou escondendo ela, e vou fazendo 2 pontos em cada pontinho desses deitados, ó, 2 pontos baixos. Vou fazer por toda a volta. Eu vou fazer o meu todinho, do jeito que eu mostrei pra vocês aqui, e vou colocar meus botões na parte da frente e volto pra mostrar pra vocês meu trabalho finalizado. Ó, vai ficando assim, ó, só pra fazer o acabamento. Pessoal, terminei, ficou assim, ó, a parte de trás do macacãozinho, ó. Ficou assim, ó. Agora que a parte da frente, eu já coloquei meus botões, ó. Coloquei um botão na primeira carreira e depois na 6ª carreira o outro botão. Entre a primeira e a segunda e depois entre a 5ª e a 6ª, ó. Ficou assim a parte da frente do nosso macacão, ó. Aqui o fundo aqui, ó. Ficou assim. E aqui, ó, tá vendo? Eu já botou esse lado aqui, ó. Ficou os 3 espacinhos. Aí, o que eu faço? Pra não ficar aquela ponta, se eu pôr aqui, vai ficar uma ponta grande aqui, né, ó. Se eu botar aqui, aí eu faço assim, ó. É uma opção que a gente pode dar pras mamães. Pra botou o primeiro lá e depois eu botou o segundo. Aí vai ficar dobradinho assim pra dentro, ó. Tá vendo? Pra não ficar aquela ponta cá embaixo. Se quiser, né? É só uma opção de como botoar o macaquinho. Ó, ficou assim o nosso macaquinho. Só que essa encomenda, ela tem um ursinho aqui. Só que eu não vou fazer agora, porque já tem aqui no canal um macacão com esse ursinho. Mas eu vou deixar aqui o link pra vocês, que como fazer o ursinho, pra vocês colocar aqui. Vocês podem fazer bolsinho, colocar aqui. Ou qualquer outro aplique pra colocar aqui. Ou pode deixar assim também, só assim já tá uma gracinha, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Esse macacãozinho é pra um bebezinho de 5 meses, mas é um bebezinho bem gordinho. Fiz todo sobre medida de outro macacãozinho que a mamãe me mandou a medida, tá bom? E ficou assim o nosso trabalho. Espero que vocês gostem. E vou medir ele aqui pra vocês, aqui, total dele aqui, ó. Começando aqui, ó. Até aqui no fundo, aqui, ó. Ele deu 30 centímetros. Daqui, aqui, ó, até aqui, ó. Agora, ele todo, até as perninhas, vai dar mais ou menos 35 centímetros, tá bom? Então, foi isso aí. Espero que vocês consigam fazer e até o próximo vídeo aula.